Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do professor Bruno Oliveira, sejam muito bem-vindos e hoje tem coisa nova aqui para vocês. Eu vou trazer para vocês algumas estratégias para que vocês possam utilizar na sala de aula envolvendo a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, para vocês darem um up nas aulas de vocês aí e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então é muito comum hoje os professores sentirem um pouco de resistência com a tecnologia, principalmente aquelas pessoas que são um pouco mais velhas, né? Por exemplo, quem tem de 30 anos para cima, nós não somos mais nativos digitais, nós somos imigrantes digitais. A gente não nasceu dentro dessa tecnologia, mas com o tempo a gente foi se adaptando, a gente foi mexendo nessas ferramentas e foi pegando a manha do gato, como diz o Matuto, né? Mas as crianças que estão nascendo hoje, elas já nascem dentro da tecnologia. Então é muito mais fácil elas se adaptarem e aprenderem a estudar com esses recursos tecnológicos. Tem sido um desafio, né, para esses professores mais antigos se adaptarem. Eu vejo até algumas pessoas que dizem assim: meu menino que acabou de nascer, sei lá, tem 2 aninhos de idade, já sabe mexer no celular mais do que eu, que tenho 40 anos de idade, 50 anos de idade, né? Então isso acontece por quê? Porque essas crianças, elas já nascem com super estímulos e já nascem diante das telas. A gente não nasceu diante das telas, a gente foi migrando aos poucos. Então é a diferença, né, dos imigrantes digitais e dos nativos digitais. Então, como docentes, né, principalmente para crianças, a gente tem que estar se reinventando todo o tempo. Lembrando que cada vez está mais difícil de captar a atenção das crianças. Por quê? Porque toda criança hoje, né, tem uma Netflix, toda criança hoje tem um celular e esses super estímulos faz com que ela perca a atenção cada vez mais. Então, ou sua aula é uma aula show, né, cheia de estímulos também visuais, auditivos, sinestésicos, por que não também? Eu costumo dizer que aquela aula tradicional não chama mais a atenção dos nossos pequenos. É uma realidade que a gente tem que se adaptar, não tem para onde correr. O domínio das tecnologias digitais é competência indispensável ao professor do século XXI. Se é indispensável é porque ela não pode faltar. A revolução aconteceu quando deixamos de usar a IA, né, que é a inteligência artificial, passivamente e passamos a usar ativamente. Então, se você já usou alguns desses aplicativos aqui, Netflix, YouTube, Instagram, Spotify, Tinder, eita, não revela não, tá? Se você já usou algum desses aplicativos aqui, você já está utilizando inteligência artificial. Só que não sabia. Você utiliza de forma passiva. As redes sociais hoje são inteligências artificiais. Porém, eu quero te convidar a utilizar a inteligência artificial de forma ativa. E eu tenho certeza que uma dessas aqui que eu vou mostrar para vocês, você vai assim bater palma, vai dizer: nossa, como eu não descobri isso antes. Porque ajuda demais a vida do professor, né? Haja visto que o que, meus queridos, boa parte do trabalho que o professor tem não é na sala de aula. É fora da sala de aula. Quanto tempo você gasta pesquisando conteúdo, preparando plano de ensino, plano de aula, buscando na internet novas estratégias de dar uma aula show para os teus alunos? Então, o que a gente faz na sala de aula é apenas a ponta do iceberg. Ali é mínimo o que a gente faz, porque nosso trabalho maior está todo lá fora nesse processo de construção e preparação. Então, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que vai ajudar vocês a se organizarem. Lembrando que ensino tradicional você vê aquele professor, né, só escrevendo no quadro, usando os livros do aluno, pedindo para o pessoal ler. E quando você olha para as carinhas, né, dos alunos, os alunos estão dessa forma aqui, ó, tudo entediado, tudo com sono, tudo dormindo, só esperando a hora de acabar a tua aula. E não é isso que a gente quer causar nos alunos. A gente quer promover o quê? Uma aula show e que o aluno saia: nossa, como aquela aula de hoje foi diferente. Então, você está vendo aqui uma imagem aqui de um professor inovador, né? Utilizando o quê? A música na sala de aula. Então, aproveite alguma habilidade que você tem. Eu sei que além de professora ou professor, você deve ter alguma outra habilidade. Essa outra habilidade que você tem, ela pode sim ser incorporada nas tuas aulas. No meu caso, eu toco guitarra e violão. Fora do ambiente acadêmico, eu sou músico, né, há mais de 13 anos. Então eu utilizo a paródia na sala de aula. Eu pego os conteúdos de ciência, de biologia, de difícil aprendizagem e transformo em música. E levo o violão e a galera adora, né? Eu passei muito tempo dando aula em cursinhos pré-vestibulares. Eu acho que uns 10 anos ou mais. E eu era aquele tipo de professor meio doidão, sabe? Aquele professor show que sobe em cima da cadeira, que bota uma peruca na cabeça. O pessoal adorava. Então, basicamente, é fornecer estímulos, né? Cada vez mais.
Então, a metodologia ativa é uma concepção educacional que coloca os estudantes da graduação, ou não só da graduação, mas os estudantes do ensino médio, do ensino básico, como agentes do aprendizado. É aquela história que eu já disse para você, né? De o professor apenas ser o dono do conhecimento. Paulo Freire já falava de a educação bancária, né? Onde a gente é como se fosse um banco que só deposita o conhecimento. Olha a diferença desses dois professores aí. Qual é que vocês acham que vai chamar mais a atenção dos alunos? Nem precisa falar, né? A reação que os alunos ficam a assistir uma aula inovadora. Essas inteligências artificiais, eles estão dentro das metodologias ativas, como, por exemplo, sala de aula invertida, que é fazer o oposto do que a gente faz na sala. Em vez de dar o conteúdo para o aluno, né, a gente pede para o aluno já dar uma pesquisadazinha, né, junto com os pais, sobre o conteúdo antes de ver na sala de aula. E ele já chega na sala de aula com algumas dúvidas que foi anotada pela criança, ou com a criança com a ajuda dos pais, entendeu? Então é muito interessante fazer essa inversão de aula. Lógico que você não precisa fazer isso em toda a aula, tá? Mas eventualmente fazer a sala de aula invertida é muito interessante. Então o aluno ele já vai vir com aquela ideia, né? A gente chama de conhecimento prévio. E ele vai falar o que é que ele acha. E a partir daquele conhecimento prévio, você vai moldando o conhecimento do aluno, né? Sala de aula invertida, leitura prévia dos conteúdos, o uso da tecnologia para potencializar o aprendizado, competições e desafios para instigar o pensamento. Gente, eu me lembro quando eu dava aula para crianças, eu tinha montado um passo a repassa. Lembra do programa do Celso Portiolli? Que ficava uma pessoa do lado, outra pessoa do outro, e a gente com um cartãozinho fazia uma pergunta. Essas competições os alunos adoram. Aí, se você olhar no YouTube, tem ensinando como fazer, tá? Aí você compra alguns botões, né, de LED, e tinha um botão em cada ponta. E o aluno, ele apertava o botão, né? Quando quem apertasse o botão primeiro respondia a questão do conteúdo. E o que era legal era que a gente fazia igual o passo a repassa, só que em vez de melar aquela coisa toda, a gente fazia uma coisinha mais simples, né? Pegava, apenas fazia um tracinho aqui na bochecha do aluno. E no final das contas, além do aprendizado, os alunos tiravam uma foto, era super divertido. Então, essa questão de você fazer competições saudáveis, além de estimular, né, o aprendizado, você fornece esses desafios que são saudáveis, né? Estudos de casos em trabalhos em equipe, você pode fazer essas atividades individuais com criança. É muito interessante vocês desenvolver atividades em que os alunos vão usar a coletividade. Ou seja, para chegar na resolução do problema, todo mundo tem que pensar junto. Inclusive, uma das ferramentas que eu vou mostrar para vocês, ela utiliza jogos digitais com o próprio celular do aluno, certo? Então é muito envolvente. Estímulo ao empreendedorismo e à liderança. Se você conseguir fornecer pelo menos a sala de aula invertida, começar a utilizar a tecnologia, promover a competição e a resolução de problemas de forma coletiva com os alunos, você já está utilizando várias das metodologias ativas aí, tá certo? Então uma pesquisa mostrou que a gente aprende de algumas formas diferentes. Tem pessoas que são mais sinestésicas, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são mais visuais. A gente aprende 10% lendo, então só ler não é um estímulo muito poderoso. Agora, se a gente lê e escreve, a gente já aprende 20%. Se a gente lê, escreve e observa, a gente aprende 30%. Se a gente vê e ouve alguma coisa, a gente tende a aprender 50%. Se a gente pede para esses alunos discutirem o que foi visto na sala de aula, o aprendizado vai para 70%. Se eles praticam, o aprendizado vai para 80%. Mais uma vez, as aulas práticas, né, nem precisa falar da importância delas. E se você consegue ensinar algo para alguém, aí você aprende muito mais, né? Então a gente diz assim, toda vez quando a gente prepara um conteúdo para dar aula, a gente aprendeu muito mais do que se a gente apenas tivesse assistido a aula. Então, o método de aprendizado passivo é apenas ler e escrever. Agora, o método de aprendizado ativo é aquele que a gente discute, pratica e ensina. Por isso que é importante também, na medida que as crianças for crescendo, vocês estimularem a questão da apresentação de trabalhos. Porque se ele estuda o conteúdo e ele tem que apresentar, então ele teve que aprender para dar aquela aula, digamos assim. Sempre assim, respeitando as limitações dos alunos, tá? Você já ouviu falar de metodologias ativas e os pilares da educação 5.0? Pois é, então isso é uma das coisas que mais tem se falado hoje na área da educação.
enfoque na tecnologia, aprendizado baseado em projetos, desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, isso é importante. Não adianta também botar uma criança lá para frente, sabendo que a criança está com pânico, né? Porque a gente pode causar um trauma emocional e isso vai refletir na fase adulta. Então a gente sempre tem que estar respeitando as limitações de cada um. Preparar para o futuro, valorização da criatividade e da inovação e flexibilidade mental. Ou seja, isso aqui não sou eu que estou falando. Esses são os pilares da educação 5.0 que está documentado na literatura, certo? Então, olha só, essa imagem ela é muito impactante. Geralmente, como é que as crianças imaginam estar na escola tendo aula no ensino tradicional? É como se fosse um presídio. E assim, já teve até autores na área da educação que discutiram sobre isso, né? A escola é um cárcere para os meninos. O crime de todos é a pouca idade e por isso os carcereiros lhes dão castigo. David Ausubel. Se você é da área da educação, você já ouviu falar de David Ausubel. Ou seja, os alunos utilizam fardamentos, os presidiários utilizam fardamentos, tudo que a gente tem que fazer na sala de aula tem que pedir permissão, tem horário para o recreio, tem horário para ir no banheiro, tem horário para tudo, é a mesma coisa. Os presos tinham horário para tomar banho de sol, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, é uma crítica, né? A ideia é que a gente forneça o aprendizado sem passar essa sensação de que existe, tudo que for fazer, existe uma obrigação. Lógico que tem que ter disciplina, tem que ensinar tudo isso. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar, né? Que a essência do ensino não seja obrigação. Você vai fazer isso aqui porque senão você vai ser punido. É melhor você recompensar pelas coisas que foi feita do que punir pelas coisas que não foi feita. Estimular sempre a estar buscando a recompensa positiva. Entendeu? Então, se punir desse tanto resultado assim, né? As pessoas que saíam dos presídios, elas não voltavam a cometer mais delitos por aí, né? Recentemente, meu filho chegou ele chegou ansioso e com uma queixa, dizendo que a tia da escola, isso serve para vocês, viu, que dão aula para criança. A tia da escola tinha proibido das crianças soltarem pum na sala de aula. Veja onde vai. Soltar pum é uma necessidade fisiológica que não tem como controlar, certo? E se prender faz mal para a criança. Ele tinha me relatado até que a professora tinha autorizado sair para ir no banheiro. Porém, na hora da correção do exercício, ela não liberava. E era justamente na hora que deu vontade de soltar o pum. E a criança ela ficou atordoada, ela ficou segurando, ela disse que ficou... Então ela chegou com queixa. E na verdade a gente não pode fazer isso. A gente fere vários princípios e legislações, lei de diretrizes e bases, quanto à própria Constituição Federal Brasileira de 88, que assegura o princípio da dignidade humana, entendeu? Então a gente não pode, gente, pedir isso para as crianças. Você não pode tirar ponto dos coleguinhas porque um soltou um pum. Quem solta um pum aqui, eu vou tirar o ponto de todo mundo. Foi basicamente essa reclamação que ele trouxe. Então eu tô trazendo coisas para vocês que, se pegar um pai bem instruído, esse pai vai bater de frente. E ele não tá errado, entendeu? Você não pode tirar o lanche da criança. Você não pode botar pra criança ficar sem o recreio dela. Você não pode impedir da criança ir no banheiro ou beber água, então, ou fazer uma necessidade fisiológica, porque isso vai ser contra um dos maiores princípios que a gente tem, que é o princípio da dignidade humana, que está na Constituição Federal. A gente tem que entender que o que incomoda uma pessoa adulta, ela vai incomodar uma criança 2 ou 3 vezes mais.